Bom, boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, 23 de março, quem está falando é o Peralta. Vamos dar início então ao nosso bate-papo diário sobre o fechamento do mercado. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui com todo mundo, vou mostrar a vocês como usar um gráfico, vou fazer algumas análises de alguns papéis usando simplesmente um gráfico semanal, que é um gráfico que eu gosto muito de usar, que é um gráfico mais, que a gente possa dizer que é um gráfico mais limpo, porque ele filtra muito as impurezas do gráfico diário. Então ele dá algumas noções de suporte e resistência muito interessantes para a gente, né? Então vamos lá, vamos começar pelo Ibovespa. Eu uso um gráfico para fazer análise semanal. Na grande maioria das vezes eu uso o gráfico puro de candlesticks, uma média móvel 21. Trabalho com suporte e resistência, no máximo um MACD histograma embaixo, mas vocês vão ver que eu uso muito pouco MACD histograma, tá? O que a gente pode ver com o Bovespa? O Bovespa veio fazendo zigue-zague para cima. Era possível então se traçar essa linha de tendência de alta, como a gente vem comentando esses dias no diário. Perdeu a linha de tendência de alta, fez um fundo mais baixo, um topo mais baixo que o anterior, perdeu o fundo anterior e agora está fazendo esse fundo. Está tentando fazer um fundo mais alto. Como eu já venho dizendo há algum tempo, o mercado lateralizou na faixa entre 65.800 pontos e 68.250 pontos. O rompimento dessa resistência aqui vai provavelmente fazer o mercado testar duas áreas de resistência. Primeiro, essa área aqui de 71.200, 71.500 pontos e depois a região mais superior de 73.000 pontos, certo? Por outro lado, a perda em fechamento dessa área de 65.000 pontos provavelmente vai fazer o mercado então buscar outro suporte, principalmente um suporte na faixa de 61, 62.000 pontos. O mercado continua, como todos podem ver aqui, indefinido no curto prazo, abaixo da média móvel de 20 períodos, de 21 períodos, o que não é o ideal. O ideal, como vocês podem ver aqui, é a gente comprar sempre papéis num pullback perto da média 21, com essa estando ascendente. Aqui a média está um pouco, os preços estão abaixo, a média está um pouco lateralizada por causa disso, por causa dessa indefinição, dessa congestão do mercado de curto prazo. E só o rompimento de um desses dois lados vai fazer o mercado andar realmente. Vamos ver a Vale 5 no semanal, utilizando a mesma metodologia, sem maiores problemas. A Vale 5 então vinha se mantendo acima da média 21, perdeu a média 21, perdeu a linha de tendência de alta que ela tinha, formada desde aqui. Então, quando houve, olha, para quem gosta de operar pivôs, como esse gráfico ele é muito mais claro, né? Houve aqui um zigue-zague para baixo, esse zigue-zague rompeu o topo anterior. Podemos traçar aqui no semanal mesmo, olha, uma linha de tendência de baixa. Desculpe que ficou um pouquinho torto, porque como eu já disse, esse programa, quando a gente está fazendo a gravação, ele me dificulta muito a enxergar o cursor, praticamente não aparece. Então realmente é muito difícil se traçar alguma coisa depois que eu estou fazendo a gravação, mas dá para vocês imaginarem uma linha de tendência de baixa nessa região, rompeu a linha de tendência de baixa, rompeu um fundo anterior, montou topo mais alto. A primeira compra na Vale seria na faixa de R$40, a segunda compra acima de 44, para vender a 50, 53 reais, foi um belo trade. A partir daqui o papel perdeu essa LTA, perdeu a média móvel de 21 períodos, que agora se encontra flat, caindo com os preços abaixo. A entrada aqui somente quando houver a formação mais ou menos desse movimento aqui, de uma tentativa de formação de um topo mais alto, de preferência acima da média 21. Esse é o ideal do papel. Vamos olhar CSN A3. A gente vai dar uma olhada geral em papel, porque eu acho que praticamente hoje em dia os papéis que estão acima da média 21 no semanal estão muito longe da média, não gerando operações de compra. CSN A3, lateralizada há meses, desde junho do ano passado, vai quase fazer aniversário de um ano, se bobear, entre a faixa de 25,50 e o topo de R$30. Traders mais agressivos vão comprar nessa região, stop abaixo, a relação risco-retorno é interessante, porque de 25, 26 reais a 30 são 4 reais, e aqui no máximo você perderia 50 centavos, R$1 se estopar.
GGBR4. O papel, a meu ver, ficou bem negativo, né? Veio tendência de alta, aqui perdeu o fundo anterior, perdeu média, perdeu tudo, tentou se recuperar nesse movimento aqui, os preços não conseguiram se manter acima da média 21, voltaram para baixo da média 21 e voltaram aqui para um suporte hoje, que é suporte do papel na faixa de R$19,40 a R$20. Não é o trade ideal para ser feito, existe um pivô, provavelmente um pivô formado, é uma boa chance disso ser um pivô formado para quem opera a longo prazo. Tentar traçar a LTB aqui, que seria essa LTA aqui, desculpa. Perdeu, pivotou, perdeu para baixo, perdeu 22 e 23, perdeu o pivô, acionou o pivô de baixo, ainda tem um objetivo em 16,68. Enquanto o papel estiver abaixo dessa linha de tendência de baixo, o objetivo segue baixista. Vou pegar um banco aqui, só para a gente dar uma olhadinha no setor bancário. Vamos pegar Banco do Brasil, de repente, para a gente dar uma olhada. Dentro da mesma análise, mas vocês estão vendo que todos os preços do mercado estão abaixo da média 21, o que não é positivo para o mercado, o que não é positivo para o papel. Tá? Da mesma maneira aqui, ó, perdeu uma LTA pequena de curto prazo, né, de curto médio prazo, uma LTA iniciada em junho que foi até dezembro, 6 meses de duração, perdeu aqui o suporte na faixa de 28,85, a gente pode traçar essa linha de suporte aqui, olha, foi perdido, hoje em dia parece estar tentando fazer um pullback, preços abaixo da média 21 descendente, subindo teria que fazer um topo mais alto, um fundo para a gente poder entrar comprando, para baixo tem suporte em 26,12, 24,22 e perto de 24 e 22 reais. Não vejo entrada para o papel no momento. Papéis que estão, por exemplo, acima da média 21, que são os papéis ideais para terem entrada, como vocês estão vendo aqui, olha, quando a gente cantou a entrada da MPX lá no diário a R$28, a entrada foi aqui. Esse papel está acima da linha de tendência de baixo, porém, da linha de tendência de alta, porém, está acima da média 21, média 21 ascendente, papel em tendência de alta clara, porém, após aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de alta, teve uma semana de baixa, tentou reagir e parece que aqui começou uma indefinição, a tendência é que os preços tendem a retornar para perto da média 21. Não se compra papel, especialmente no gráfico semanal, longe da média 21. A média serve como uma referente de que papéis que estão em alta, mas a gente vai ter que esperar um pullback desses preços, certo? Como trades aí contra a tendência, eu acho interessante para quem gosta de operar, tentar operar contra a tendência. Eu acho que esse papel aqui talvez seja o mais interessante. Particularmente eu tenho posição no papel, que é Confab. Olha, papel vende praticamente 10 semanas de queda, saiu de um topo de 6,59 para 4,56, falou de fechamento de hoje. Nessa região ela tem um suporte de Fibonacci, olha como vocês podem ver aqui, de 4,54, tem um suporte anterior na faixa de 4,40, que foi testado 1, 2, 3, depois como resistência 4, 5 vezes. Notem o afastamento da média de 21 períodos. Então, da mesma maneira, os preços quando estão muito afastados da média 21 com a média ascendente, a tendência é que eles voltem, como eu falei de MPX, eles voltem para testar a média como suporte ou a região de média como suporte, e ali se compra. Nesse caso aqui, quem está, por exemplo, alugado e vendido em MPX, batendo em área de suporte com esse afastamento de média, a indicação seria cobrir as posições, e um trader mais agressivo vai entrar comprando essa região para esperar um retorno para perto da média de 21 e ali zerar suas posições. Um outro papel que deu o trade contra a tendência, que foi Hipermarcas, que a gente chegou a cantar aqui esse trade. Quem fez, acredito que esteja feliz. Olha, da mesma maneira que com o Fábio, a gente pode pegar ali como exemplo. O papel teve muitas semanas de queda, lateralizou um pouquinho e agora os preços estão indo em direção à média 21 ascendente. Isso aqui não significa mudança de tendência, não significa nada, apenas um pullback à média descendente.
Se isso vai virar tendência ou não, só o tempo vai dizer. Por enquanto, quem comprou na faixa de R$18, onde a gente recomendou, já pode começar a vender parte das suas posições ou todas as suas posições a critério de cada um. Petrobras, vamos analisar mais uma, a Petro e a BMF. Petrobras das Blue Chips ainda é o papel que está acima de uma linhazinha de tendência de alta que a gente pode traçar, média ascendente. E o papel realmente das Blue Chips, por mais complicada que seja, ainda é o papel mais bonito. Apesar de que vai enfrentar uma pedreira aqui na faixa de 29,20, está bem pertinho dali. Se romper aquilo ali, aí o papel realmente acima de 29,20, se se mantiver acima de 29,20, olha, reparem como esse preço foi suporte aqui, foi resistência aqui, resistência aqui, resistência aqui, resistência aqui, e agora vamos testar. Se romper isso com volume, aí sim Petro está ali livre para testar a faixa de R$31, depois 33, 35 e 38, certo? BVMF, para a gente completar aqui as grandes ações do Bovespa, mais ou menos dentro do script de todas as blue chips que a gente viu, se vocês estão recordando disso. Papel perdeu a média 21, acionou um pivô de baixa, bateu no objetivo de 100% de Fibonacci 200 no meu gráfico aqui, que é 11,05, lateralizou um pouquinho, segue abaixo da média 21, média descendente. Não vejo operação de compra por papel, a não ser uma pessoa, um trader mais agressivo que queira comprar aqui nos R$11, achando que isso aqui é fundo, mas a perda dos R$11 provavelmente levará o papel para 9,67, e ali então as pessoas que querem investir podem tentar de repente comprar o papel. Por enquanto não vejo nada, vejo muito pouca, hoje em dia não vejo honestamente nenhuma operação de compra no Bovespa para prazos maiores. Somente operações de giro. A maioria dos papéis ou estão em definição ou estão com preços abaixo da média 21, então muito pouca coisa a se fazer do lado comprado para prazos maiores. Um abraço, boa noite, até sexta-feira.